olha só. Bolsonaro. A entrevista do Bolsonaro de ontem. A entrevista do Bolsonaro de ontem. Foi uma boa entrevista no UOL, né? Eu gostei. Vamos colocar aqui, também. Matéria do Poder 360. Vamos começar. Bolsonaro espera milagre para evitar condenação em processo no STF. O ex-presidente declarou que continua sendo o principal nome do PL para as eleições de 26. E a gente tem alguns trechos dessa entrevista. Eu vou passar aqui o vídeo 1 para vocês. Vamos lá. É a estratégia política. Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá, é um direito do Michel Temer, tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece, então o Michel Temer não vai esquecer, e tem todo o direito de fazer isso aí. Eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem, o Bolsonaro está inelegível por quê? Essa acusação vale. Você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado um papel na rua. Não justifica o que está acontecendo, o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça. Muita coisa está acontecendo, até eu ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso dos Estados Unidos, dizendo, ele dizendo que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo. Eu achei a entrevista interessantíssima sobre vários aspectos, inclusive uma coisa que eu vou falar para você. Vários pontos de discussão que o Bolsonaro trouxe foram diferentes dos que ele trazia antes. Eu achei interessante esse fenômeno, professora, mas ao mesmo tempo o Supremo segue com a clara convicção não, né? Com a clara fabricação desse julgamento, e a vontade deles é manifesta, né? A gente sabe muito bem qual é o enredo que o Supremo quer concluir com o julgamento do Bolsonaro, professora. Bom, todo mundo já sabe o que o STF quer fazer com relação ao Bolsonaro. Isso não é segredo para ninguém no Brasil e nem no mundo. Afinal de contas, nosso querido ministro, desprovido de cabelos, ele saiu em jornais e revistas do mundo inteiro. A última dele foi ter intimado uma pessoa na UTI. E eu, inclusive, comentei o episódio aqui no Fio Diário e falei que essa é o tipo de foto que roda o mundo inteiro e não precisa ter legenda. Em qualquer idioma a pessoa entende que é um absurdo uma oficial de justiça entrar numa UTI para intimar uma pessoa. Bom, agora a gente vê aí esse movimento do Bolsonaro que saiu do hospital, ainda tá... Eu imagino que ele ainda não esteja 100%, porque foi uma cirurgia de 12 horas, mas o Bolsonaro, ele tem um histórico de atleta que ele falou durante ali a pandemia e ele voltou com tudo. Eu vi ele dando essa entrevista no UOL e também vi algumas matérias ontem dando conta de que ele irá fazer gravações de vídeos, em especial falando sobre o roubo dos aposentados. Um deles, inclusive, um desses vídeos que está sendo produzido ali pelo Bolsonaro e pela equipe, vai ser uma entrevista com um casal de idosos que foi roubado por essa gangue que provavelmente foi favorecida por este governo, e eu digo provavelmente aqui para não ter nenhum problema de processo para o Fio Diário. Enfim, Bolsonaro inelegível é um absurdo, as pessoas já estão cansadas, aqui a audiência qualificada do Fio Diário já está cansada de ouvir que essa história de que o Bolsonaro não pode concorrer à presidência porque subiu num caminhão de som do Silas Malafaia, ou porque se reuniu com embaixadores para falar sobre o nosso sistema eletrônico de votação. Isso é ridículo, é tão ridículo que eles tiveram que armar essa história do 8 de janeiro e a gente está acompanhando esse drama, porque de acordo com a votação de mais de 300 deputados, a ação contra o Ramagem teria que ser paralisada e isso arrastaria todos os outros que estão no grupo. Aliás, o Ramagem foi colocado nesse grupo, nesse lote. Vou falar o nome, lote, o STF julga em lotes. Ele foi colocado nesse lote junto com o Bolsonaro justamente para arrastar o processo do Bolsonaro para a Suprema Corte. Afinal de contas, no dia 8 de janeiro, o Bolsonaro não tinha foro privilegiado, e se a gente vivesse em um Estado de Direito, onde a lei valesse mais do que
a cor da camiseta, se é amarela ou se é vermelha do réu ali, né, que hoje em dia se julga de acordo com a camiseta que a pessoa veste. Se a pessoa veste a camiseta verde e amarela, é um rito. Se a pessoa veste a camiseta vermelha, é outro rito. Então, eu tô gostando bastante dessa movimentação, realmente é um absurdo, mas, como a gente vai ver aí depois também em outras matérias, somente um milagre nessa situação lamentável em que estamos. Somente um milagre pode tornar o Bolsonaro elegível em 2026, o que significa que nós teremos, sim, sem Bolsonaro, uma eleição totalmente antidemocrática, porque é o candidato que a maioria da população brasileira tem a intenção de votar, conforme mostram as últimas pesquisas. O problema é que aqui no Brasil parece que o povo atrapalha a democracia, e eu fico até assustada quando eu falo isso, porque isso é uma piada, por óbvio. Como é que o povo vai atrapalhar uma democracia? Mas as pessoas não entendem sequer a piada, né? Porque até a crise de QI temos aqui no Brasil. É complicado. Então, eu tô gostando bastante de ver essa movimentação do Bolsonaro. Ontem ele deu uma entrevista muito boa, a postura dele, que tem que ser diferente ali com o pessoal da velha mídia. Provavelmente ele anda fazendo um treinamento de media training, mas a gente sabe também que o Bolsonaro só é o Bolsonaro por causa justamente da espontaneidade dele. Mas essa espontaneidade pode ser guardada para ele falar direto com o povo, como ele gosta muito de fazer, ou se comunicar pelas redes sociais. Realmente, quando vai para a grande mídia, tem que ter uma outra postura, e eu gostei demais de ver essa última entrevista do Bolsonaro lá no UOL. Eu achei ponderado, achei equilibrado, porque no final das contas, você precisa. E eu gosto muito disso, Paula, que você falou agora. A gente tem que parar também com algumas ressalvas de enfrentar alguns debates ou alguns meios. Por isso que eu acho que a gente não pode perder a mão de até chamar para debates aqui em quadros, podem ser fora ou até mesmo dentro do Show da Manhã, um quadro de debate com qualquer pessoa, do PSTU ao PSOL. Movimentar, isso daí é uma coisa super normal nos Estados Unidos, na Europa. A gente não pode ficar com aquela mentalidade de que toda hora a gente está dando palco para alguém, porque nem palco a gente tem, a gente precisa de palco também. Nosso canal não é o maior, nosso canal não é o menor. Estamos no meio, Paula. Estamos no meio. E é fundamental debater, porque no meio do debate aparecem inclusive questões que vão ajudar a população, vão ajudar as pessoas, a audiência, a formar, né, a sua opinião sobre a postura do cara do MBL, a postura do cara de esquerda, para além da torcida. Porque tem muita gente nas redes sociais que floda a rede social, que entra para falar em chat, etc. E a gente não pode se deixar levar por emoções triviais a respeito de ataques que são feitos. Porque a galera, eu estou descobrindo isso, viu? O pessoal gosta de atacar. Você fala que você está entrando no meio político, a primeira coisa que acontece é ataque de todos os lados. Mas vamos lá. A gente tem... Mas eu acho divertido isso. Eu não sei. Você está acostumado também. Porque você é daquela primeira geração de produtores de conteúdo também, né? Eu acho meio bizarro algumas coisas que acontecem aí nos bastidores da política, em especial na direita, quando vem um nome para somar e o pessoal quer, de qualquer maneira, diminuir ou chutar a pessoa para fora porque ali tem uma panelinha, que é o que a gente reclamava da esquerda, e infelizmente a gente está vendo acontecer dentro dos partidos da direita aí, com muita força. Infelizmente. Exato. Infelizmente. Vamos lá, a gente tem mais um vídeo aqui, o vídeo 2, também do Bolsonaro. Vamos ver um pouquinho sobre o que ele fala do inquérito. Nada disso teria acontecido. Por que isso? Isso é outra coisa que me intriga, presidente, porque o senhor é político há mais de 3 décadas, né? O senhor foi eleito várias vezes, algumas delas com urna eletrônica, ele é o presidente da República. Se a tese da fraude
do sistema eleitoral fosse real, seria um vício das urnas muito democrático, né? Porque já se elegeram presidente de esquerda, presidente de social-democrata, o senhor, que é o presidente de direita, ou fraude democrática essa, né? Então, onde o senhor tira, depois de ter sido eleito tantas vezes por essas urnas, se elegeu presidente da República, por que o senhor acha que tem fraude no sistema eleitoral brasileiro? Ô, Josias, se o tema de confidencialidade do inquérito 361 não valer para esse inquérito, você vai ter a resposta. Eu não posso falar aqui agora que esse inquérito era ostensivo. Possa ser confidencial. Mas lá tem uma prova de fraude, é isso? Se eu te falar, a PF vai buscar amanhã cedo lá em casa. Via LAI, você poderia colaborar com esse processo. Entra com uma LAI pedindo esse inquérito. É justo esse inquérito aí aberto até hoje? Está aberto até hoje. O senhor está realmente convencido de que há fraude? Eu li o inquérito, não vou falar se teve fraude ou não teve fraude, mas em 3 páginas, meia dúzia de linha em cada página, você vai ter a sua conclusão. Por que esse inquérito está fechado até hoje? Confidencial até hoje. Porque quando eu ganho eleições, pode a PF instalar um inquérito e apurar possível fraude. Quando o outro lado ganha, eu não posso nem peticionar o TSE. E quem pediu a abertura desse inquérito foi a ministra Rosa Weber, presidente na época lá atrás. Tem um ponto, Paula, que eu acho bizarro, que a esquerda faz questão de fingir que não entende, é puro cinismo e mau caratismo. Nós, como cidadãos, podemos duvidar de todos os processos eleitorais, de toda a burocracia estatal, de todos os agentes públicos. Isso é o princípio basilar que fundamenta, inclusive, todos os direitos fundamentais. Na seara penal, é o ônus da prova. Quem acusa tem que apresentar prova. No tributário, idem. A margem de dúvida não pode ficar para qualquer agente da Receita que fiscaliza uma empresa, do Poder Judiciário, do MP que vai para cima de um cidadão. A gente não pode nunca inverter isso daí. A inversão disso daí é a prova máxima de que é um Estado totalitário, que é um regime totalitário que a gente está enfiado, Paulo. Eu não sei até que ponto que é safadeza, até que ponto que é limitação intelectual, mas, bom, vamos lá. Eles estão se referindo àquela live que o Bolsonaro fez, onde o Felipe Barros, à época, estava relatando o projeto de lei, ou era a emenda à Constituição, para que fosse implementado no Brasil, algo que é discutido desde 1992. Desde 1992, quando começaram a ser implementadas as urnas eletrônicas no nosso sistema de votação, há um debate de que essas urnas precisam emitir um comprovante físico para que seja possível fazer uma recontagem dos votos, coisa que hoje não é possível. Então, se não é possível a gente apresentar uma prova de que houve fraude, também não é possível que eles apresentem provas de que não houve. Então, o que a população pede é mais transparência, e eles sempre jogam o debate para esse lado. Ah, mas nunca foi comprovado fraude. Ah, mas foram eleitos diversos presidentes. Vamos lá, tá? A gente teve ali, tá, tudo bem, a eleição do social-democrata Fernando Henrique Cardoso. Se eu não me engano, as urnas eletrônicas não atingiam a totalidade do território, né? Porque inicialmente não foi em todas as cidades que ela foi implementada assim logo de cara. Depois aí a gente teve depois no Fernando Henrique a gente teve o Itamar, depois aí tem o Lula, a Dilma e a Dilma. Então, qual é a direita que tem aqui? Não me lembro de qual é a direita que tem aqui. Então, quem começou, inclusive, muito forte com relação a essa pauta de voto impresso foi o próprio partido do Brizola, o PDT, que falava direto que era necessário, entrava com diversas ações, que era necessário ter a votação impressa. A gente tem Flávio Dino falando sobre isso. A gente tem uma matéria até hoje do Lula falando a respeito das urnas eletrônicas. Então, em uma democracia, o povo tem que ter o direito de desconfiar daquilo que vai embasar a democracia, que é o poder do seu voto. E qual é a garantia que hoje o cidadão tem de que o botão que ele aperta ali gera um impulso eletrônico e que esse impulso eletrônico corresponde ao mesmo botão que ele apertou? Não há
como comprovar isso. A única coisa que a gente tem é aqueles boletins de urna. E, de novo, eles falam sobre existir fraude há muito tempo no Brasil. Fraude em eleição, eu acho que existe desde a primeira eleição do mundo. O grande problema aqui que se coloca é o seguinte: quando essa fraude é feita no voto impresso, ela é mais difícil de ser implementada. Mas quando ela é feita através de um sistema eletrônico que não tem como comprovar, ela pode ser uma fraude numa escala tão larga a ponto de mudar o resultado da eleição. E, de novo, vamos aqui só para fechar o meu comentário. Eles falam, mas na Venezuela tinha voto impresso e teve fraude mesmo assim. Só que na Venezuela, eles tinham como confrontar o número de votos que chegou lá em quem cuida da eleição no tribunal, ou no órgão que cuida da eleição na Venezuela, e os papéis que foram apurados ali na zona de votação. E só porque a votação não era exclusivamente eletrônica lá na Venezuela, que o Maduro foi pego na fraude, porque existia essa chance de fazer a auditagem e nós temos os documentos que comprovam. Aqui no Brasil é impossível comprovar qualquer tipo de fraude, porque o único documento que a gente tem é o boletim. A gente não tem o voto individualizado, a gente já tem ele totalizado, sai no final da votação, né, o boletim da urna com a totalização dos votos daquela urna, e a gente não tem o papelzinho para contar se aquele total corresponde realmente aos botõezinhos que foram apertados. Então, no mínimo, em uma democracia, as pessoas deveriam ter direito de implementar uma mudança que é pleiteada desde 92, que já foi aprovada e que, inclusive, há vídeos de ministros da Suprema Corte em especial, Gilmar Mendes, em um evento onde tinha uma urna com impressão de voto e eles estavam defendendo que essa mudança fosse implementada. Então, é um debate que foi cerceado agora. É novo isso, de não poder falar sobre a votação eletrônica. É novo. É novo que nenhuma ditadura de judiciário implementada por uma Suprema Corte num país de proporções continentais, esculhambando a federação e todos os demais poderes também. Então, quer dizer, isso é muito novo. Isso é muito novo. Ainda criando um órgão como o CIED, o Centro Integrado de Defesa da Democracia e Combate à Desinformação, uma excrescência, uma aberração típica de qualquer regime soviético. Quer dizer, bota novo nisso.